Falar sobre novas fases da Operação Contenção que devem mirar os braços financeiros e políticos do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. A mega operação das polícias civil e militar no último dia 28 de outubro deixou 121 mortos. Segundo fontes ouvidas pela Folha de São Paulo, investigações em andamento miram possíveis conexões do Comando Vermelho do Rio de Janeiro com políticos e empresários. A possibilidade de investigação do núcleo político também consta no relatório apresentado pelo governador Cláudio Castro ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em setembro, uma operação conjunta e a promotoria estadual, todos eles nessa operação, prenderam o Tiago Raimundo dos Santos, TH Joias, ex-deputado estadual pelo MDB. O Tiago é réu sob suspeita de usar o mandato na Assembleia Legislativa do Rio para favorecer o Comando Vermelho, além de supostamente intermediar a compra e venda de drogas, fuzis e de equipamentos antidrones. Em setembro também, a defesa dele disse haver movimento de perseguição política nas acusações. No último dia 28, o desembargador federal Macário Ramos Judici Neto, do TRF2, substituiu por falta de provas, segundo ele, a prisão preventiva de Alexandre Marques dos Santos Souza por medidas cautelares. Marques é cabo da PM e é investigado por suspeita de fazer segurança de chefes, lideranças da organização criminosa. O governo do Rio disse que o foco da Operação Contenção é combater a expansão territorial e financeira do Comando Vermelho no Rio. No braço financeiro, a gestão Castro diz ter pedido bloqueio de bens e valores relacionados ao Comando Vermelho que chegam a 6 bilhões de reais. Também, para a reportagem da Folha, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, disse que a mega operação não tinha como objetivo principal prender os líderes da facção. Dani, não era para prender aquele... Esqueci até o nome do chefe lá do Comando Vermelho que eles estavam procurando. Daco? Alguma coisa por aí. Me ajuda, Sakamoto. Eu vou procurar aqui o nome dele certinho. É tipo isso, é um apelido, né? Eu vou checar aqui. Desculpa, gente. É que ela começou a falar Daco. Para. Eu lembrei da música da Tati Quebra-Barraco. Todo mundo já pegou a referência. Gente, eu não posso vir aqui no dia que o Sakamoto tá não... Doca, isso. Obrigada. Daco não é fogão? É a marca do fogão, já diria a Tati Quebra-Barraco. Gente, só chega. A quinta série que habita em mim não pode conversar com a quinta série que habita em vocês. Ai. Bom, em tese, sim. Em tese, o foco da operação era cumprir 100 mandados de prisão, entre eles o do DOCA, que seria um dos chefes do Comando Vermelho. Acabou que dos 121 mortos, vamos tirar os 4 policiais que foram vítimas também desse confronto, né? Dos 117 mortos, que são aí suspeitos, né, que morreram no confronto, nenhum deles estava relacionado nesses mandados de prisão. Acabou aí teve uma série de repercussões a ação da Polícia do Rio entre os complexos da Penha e do Alemão, mas o governador gostou, Sarza. O governador Cláudio Castro gostou e muito. Está nos holofotes, o político gosta de estar nos holofotes. As pesquisas embicaram para cima. Ele vinha ali com dúvidas sobre se tinha viabilidade para ser candidato ao Senado, que é o projeto dele, já que está na reeleição, não pode disputar mais um mandato a governador. Tinha dúvidas, tinha gente aconselhando o Cláudio Castro a concorrer a deputado federal, o que ele considerava uma indignidade. Lembrando que Cláudio Castro, antes de ser vice-governador do Witzel, que é afastado pela justiça, preso inclusive, né? Hoje já solto, acaba fazendo com que Cláudio Castro assuma o governo do Rio. Antes disso, ele era vereador. Mas tendo sido governador, ele considerava uma indignidade, considerava um rebaixamento concorrer a deputado e vinha buscando formas de estruturar, de ampliar a avaliação positiva para ser pré-candidato ao Senado. Mas agora ele já está, mirando voos mais altos. Está impressionado com o resultado que teve, está impressionado com a união da direita em torno do tema da segurança pública. Acabou que essa operação com altíssima letalidade no Rio de Janeiro trouxe a segurança pública para o centro do debate,
dragou outras questões que estavam sendo tratadas ali em Brasília. Ninguém mais está falando de indicação ao Supremo Tribunal Federal. Mesmo o projeto do imposto de renda, que é importantíssimo, que vai ser aprovado hoje no Senado, a isenção para quem ganha até R$5.000, também falou-se pouco sobre isso ao longo dos últimos dias, por conta da centralidade do debate da segurança pública. Houve hoje mais uma operação em outros estados, pegando braços financeiros do PCC no norte e no nordeste, tá? Da Polícia Federal, sem mortes. Mas, de novo, né, mostrando a expansão do primeiro comando da capital para as regiões norte e nordeste, utilizando os mesmos mecanismos que fizeram com que o PCC se tornasse uma máquina de ganhar e lavar dinheiro aqui em São Paulo, que é por meio dos postos de combustíveis, assim. Mas veja que até essa operação bem sucedida, chegando em locais onde o primeiro comando da capital está tentando se estabelecer, ou já se estabeleceu, inclusive exportando, digamos assim, né, esse modelo de lavagem de dinheiro do tráfico por meio dos postos de gasolina, fez menos barulho. Não teve tiro, foi eficiente, ninguém morreu, as pessoas foram presas, mas não teve tanto barulho. Por quê? Né? Aparentemente, os cadáveres no chão mesmo é que estão rendendo atenção e apoio, infelizmente, né? Aos políticos, Sarza. E votos, né? Que para eles, é claro, sempre é o alvo principal. Vou me despedir da Carla. Começou a chover, Carla. A gente não queria jogar olho gordo aí no seu pôr do sol, não, viu, Carla? Desculpe. Beijo para você e obrigado pela participação. Mas é aquela tradicional chuvinha aqui paraense, né, Diego? Que sai esse horário. Então, é normal, mas estava faltando. Esse dia estava muito quente e não estava chovendo. Enfim, gente, a gente volta. Eu queria aproveitar e convidar. Amanhã a gente vai estar desde cedo, como eu falei. O time vai receber aí o reforço da Thais Belém, que está chegando aqui em Belém logo mais. E aí amanhã a gente vai estar desde cedo lá já no evento, né, no local onde vai ser a COP, acompanhando de perto ali a cúpula dos líderes de Estado, toda a agenda do presidente Lula. E aí, ao longo do dia aí no UOL, convido todos a acompanharem a cobertura, que vai começar um principal fórum aí de discussão de mudanças climáticas, super importante, um tema que é difícil, Diego. Às vezes as pessoas não se interessam tanto, né, digamos assim, mas é uma discussão que, como política, você pode não gostar, mas é melhor você prestar atenção, porque as decisões, elas interferem na vida das pessoas, né? Enfim, um beijo pra vocês, gente, bom trabalho. É isso aí. Bom carimbó pra você ver. Você consegue pegar um carimbó hoje à noite, cara, pra dar uma limpada de espírito antes de amanhã, né? Que só depois do evento. Então, saca, tem muito jornalista aqui, né, tá cheio de coleguinha, e o pessoal tá falando que talvez na sexta, no sábado, estão vendo se organizam aí alguma coisa, mas hoje vai ser difícil, saca, amanhã tem que acordar às 6 da manhã, tem que estar pronto às 6 da manhã, não vai dar. Já chegou aquela idade, Dani, que eu dou uma amenizada, sabe, na farra, digamos assim. Vamos preservar, né? Mas o fim de semana tá chegando. Beijo pra você. Se proteja aí, Carla. Obrigado. Ô, Sakamoto, e a operação deve vir mais, né? Como eu disse a Dani, o Cláudio Castro gostou de estar nos holofotes. Gostou. Sangue dá voto, né? E essa fórmula de que sangue dá voto é uma fórmula antiga. A gente, tempos em tempos, o pessoal lembra e aí mata um pessoal, na época de eleição. Isso aqui, a matança dessa vez veio até antes, assim, né? Para ver se transbordava a urna eletrônica. E o governador Cláudio Castro, além dessa notícia positiva das pesquisas de opinião, mostrando essa relação entre sangue e voto, ele, na verdade, porque a operação, né, ao que tudo indica, né, o primeiro objetivo da operação, a polícia podia ter um objetivo, prender o DOCA, né, que só não está acima do Marcinho VP na hierarquia do Comando Vermelho, que o Marcinho está preso, né, o DOCA está solto, mas podia ser o plano da polícia, tinha 100 mandados, inclusive 121 mortes, 100 mandados, essa conta não fecha. Só que, do ponto de vista político, o objetivo foi alcançado com sucesso, que é garantir para o Cláudio Castro esse apoio. Não só alcançado com sucesso, olha que coisa doida. Ele teve o julgamento, retomaram o julgamento agora no Tribunal Superior Eleitoral, com relação àquela condenação, né? Que o Cláudio Castro não foi condenado, mas há aquela acusação contra ele. Ele foi absolvido no Tribunal Regional Eleitoral, subiu para o TSE
Por quê? Porque ele teria se beneficiado de um esquema de pagamento de liberação de verbas através de estruturas educacionais do Estado, institutos educacionais do Estado, para bancar, na verdade, cabos eleitorais. É um dinheirão que foi derramado, mas centenas de milhões de reais derramado, né? E esse esquema, inclusive, foi revelado aqui pelo UOL, pelos repórteres Rubem Berta e Igor Melo, né, que fizeram uma série espetacular demonstrando como esses cargos secretos, como tudo isso irrigou dinheiro de campanha. E o próprio Tribunal Regional Eleitoral reconheceu que havia o problema, mas falou que não era possível mensurar se tinha ajudado o Cláudio Castro de fato a conseguir aqueles votos a mais. Enfim, o caso subiu para o TSE e, olha, eu acho que é o seguinte, se por um acaso não tivesse ocorrido essa operação, se não tivesse ocorrido a operação, se não tivesse gerado para ele esse impacto positivo de imagem, talvez o TSE não teria tido tantos dedos para poder pegar vistas e tirar o caso de votação de novo. Então, mais do que ajudar o Cláudio Castro eleitoralmente, esse caso ajudou o Cláudio Castro judicialmente. Eu não estou falando que o juiz, que os ministros do TSE vão votar por isso ou vão votar por aquilo, mas só o fato deles terem tido receio de votar e terminar o caso agora é porque eles estavam com medo de que isso aí fosse uma resposta, fosse visto como uma resposta do TSE à operação do Rio. Né? Então é o seguinte, disso, ou seja, ele pode até não virar senador, mas o fato de que isso pode já ter ajudado o destino político dele, porque se ele é condenado, ele fica inelegível. Dani, você hoje antecipou no UOL que o Cláudio Castro ele recusou a perícia, né, da PF nos corpos. Eu fiquei muito impressionada, a matéria foi manchete do UOL hoje durante a manhã. Para você que está acompanhando a gente aqui, eu fui tentar entender como é que estava o regime de colaboração. Na semana passada, na quinta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski anunciou que estava colocando 30 peritos federais à disposição do Rio de Janeiro para atuar ali na força-tarefa, inclusive de identificação dos corpos. O ministro fez esse anúncio, e isso eu relato na coluna de hoje, depois de ter falado pelo telefone com o governador Cláudio Castro, dizendo, olha, podemos ajudar, auxiliar aí na identificação, nas autópsias, na necrópsia dos corpos. Estou mandando 30 peritos federais, 20 da Polícia Federal e 10 da Força Nacional. Tudo bem? Tudo bem. À noite, e aí é que a gente conseguiu detalhar no bastidor, a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro entrou em contato com o Ministério da Justiça para dizer, ô, meu bem, olha só, acabei de sair aqui de uma reunião, não vou precisar não dos peritos, viu? A gente já concluiu o trabalho de necrópsia, tá? Vamos avançar em outras frentes. Chama a atenção do telespectador porque eu tive o cuidado de voltar no noticiário da semana passada para entender o que tinha acontecido na quinta-feira, à noite, quando a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Rio disse que havia concluído o trabalho de necrópsia. Houve protesto na frente do IML do Rio de Janeiro pela liberação dos corpos, porque as famílias não estavam mais aguentando esperar pela liberação dos corpos. E naquela quinta-feira, em que, de novo, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro disse que já tinha concluído o trabalho de autópsia, naquela quinta-feira, o IML exarou uma nota dizendo que só 80 dos 121 corpos tinham sido analisados. Ou seja, o Rio informou uma coisa ao Ministério da Justiça, que já tinha concluído o trabalho de autópsia, mas para as famílias o IML disse outra. E publicamente, 80 dos 121 corpos tinha tido a análise concluída. Bom, diante disso, o ministro da Justiça foi informado. Na sexta-feira de manhã, todo esse bastidor está na coluna. Olha, o governo do Rio declinou da oferta dos peritos, tá? E o ministro ficou sem entender nada e ligou para o Cláudio Castro. Segundo me foi relatado por uma fonte, o governador do Rio de Janeiro falou que devia ter algum problema de comunicação. Porque sim, ele precisaria dos peritos, claro. E aí falou, olha, vai chegar um ofício para vocês aí rapidinho.
solicitando, sim, formalizando o pedido de envio dos peritos. Eu peguei aqui o telefone porque eu tive acesso ao documento que foi enviado pelo governo do Rio de Janeiro. Eu vou trazer aqui para o nosso assinante, no detalhe, o que foi que disse, né? Porque, sim, o governo do Rio de Janeiro, o ofício é assinado pelo secretário de Segurança Pública do Rio, Vitor César Carvalho dos Santos, né? E o ofício diz basicamente assim: sirvo-me do presente para solicitar o apoio técnico-científico do órgão central da perícia criminal da Polícia Federal. Aí você fala, bom, vão usar o Instituto Nacional de Criminalística, bem como acesso integral ao Banco Nacional de Balística. Aí você fica, uai, do que vão falar? Com o objetivo de auxiliar quanto ao exame de confronto balístico, ou seja, das balas, né? E do rastreamento do armamento apreendido nas mãos dos criminosos locais. Ou seja, ele fala, pode mandar os peritos para analisarem as armas que foram apreendidas com os criminosos. As armas dos policiais que estavam no confronto, não. E também pede que os peritos ajudem a identificar, o trabalho de digital mesmo, os criminosos que seriam de outros estados. That's it. Gente, qual é a importância disso? Eu acabei me alongando aqui, peço desculpa ao Sarza, né? A autópsia, a necrópsia, ela é ponto fundamental para esclarecer as circunstâncias dessas mortes. Mas a PF estava disposta a fazer um trabalho de perícia amplo, inclusive ajudando a elucidar as circunstâncias do confronto, em especial na zona da mata, onde cerca de 70 corpos foram deixados ao relento depois da operação. Ao restringir os trabalhos da Polícia Federal, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, na prática, impediu que esse trabalho, que a PF inicialmente havia se proposto a fazer, acontecesse. Qual é o status agora? Ao contrário do que disse a Polícia Civil numa nota que enviou para o time de cotidiano do UOL hoje, o MJ não está atuando na ponta nesse momento. O MJ está tentando entender efetivamente o que é que quer o Rio de Janeiro. Mas, enfim, o registro está lá. A informação é essa, Sarza. A Polícia Federal não teve acesso aos corpos. Por que isso é importante? Porque os familiares, como a gente sabe, né, Sakamoto, relataram corpos sem cabeça, sem membros, braço, mão, dedos, facadas nos corpos que foram retirados da mata e também tiro na nuca, o que pode sinalizar execução de pessoa que estava rendida. É isso. No próximo bloco, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto e aqui teremos uma entrevista ao vivo com o secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Sarrubo, vai estar conosco logo depois do intervalo. Até já. Bom, Sakamoto, e mais essa, né? A recusa do governo do Rio da perícia da Polícia Federal. Gente, a forma como o governo do Rio de Janeiro vem tratando a questão dos corpos, das vítimas, né, da operação no Rio de Janeiro é uma vergonha. Né? A apuração da Dani mostra, né, o fim da linha nesse processo. Porque é o fim da linha. Neste momento, o que eles deveriam estar pedindo? Toda ajuda é válida. Né? Não, mas o pessoal está querendo esconder alguma coisa. Na verdade é isso. Porque quando nega-se que um outro ente federado que tem competência, que tem capacidade técnica, que já mostrou, inclusive, em projetos e ações integradas com o governo do Rio, que todo mundo tem a ganhar, quando isso é negado, né, alguma coisa estão querendo esconder. Lá no começo, e por outro lado, e olha como toda essa história dos corpos é um tremendo absurdo. Lá no IML, e aí eu conversei com a doutora Fabiana, né, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio, e ela falou, olha, Sakamoto, os policiais, as famílias estão chegando aqui, estão tentando ter acesso aos corpos, estão tentando ter acesso ao atestado de óbito, e tem muitos policiais interrogando essas famílias, colhendo testemunhos na tentativa de vincular os entes queridos mortos com um crime organizado, sendo que aquilo não era o local, aquilo não era a forma, e o pessoal não estava nem acompanhado com defensores públicos e com advogados. Então, o que acontece no final das contas é que a Defensoria Pública entrou, garantiu presença naquele momento. É claro que a polícia tem o direito de tomar informações para verificar se o corpo pertence à família ou outras coisas, mas não pode condicionar
a entrega, como a gente até contou aqui no UOL. Depois teve todo um problema, por quê? Porque o Ministério Público Federal, e eu conversei com procuradores da República, eu estava lá no Rio de Janeiro, queriam ter acesso às necropsias, bem como os defensores públicos também queriam ter essa necropsia, para quê? Para verificar a situação da morte deles, ver se você tem um tiro aqui na nuca de cima para baixo, peraí, ou o policial estava voando em cima da pessoa, ou pode ter sido execução com ele ajoelhado. Tem muita situação que também estava em aberto. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu negar os pedidos, tanto do Ministério Público Federal lá no Rio de Janeiro, quanto da Defensoria Pública. Só que aí, Nicolau Dino, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão da Procuradoria-Geral da República, também fez o pedido. E o ministro Alexandre de Moraes solicitou que a Procuradoria-Geral da República solicitasse isso. Então, precisamos investigar a fundo. E, por enquanto o governo do Rio não conseguir falar, não conseguir atestar com todos os números, todos os dados, que todas essas mortes foram em confronto, não dá para acusá-las e não dá para dizer que inocentes não morreram.